Imagine que tudo o que você possui, ou pelo menos tudo o que você acha que precisa ter, está no seu bolso e enfiado nas suas meias. Você saiu de casa hoje ciente que talvez não retorne. Você vestiu seu uniforme para trabalhar. Caso contrário, teria chamado muita atenção para si. Você tem uma longa jornada pela frente, mas não pode deixar ninguém ao seu redor saber que está planejando partir. Decidiu usar seu par de meias mais grosso nas botas. Na meia esquerda, esconde curativos de reserva. Em sua bota direita, você esconde a lâmina de uma pequena pá. Tem um pouco de veneno para ratos no bolso do seu casaco, caso seja pego. Você percebe que sua jornada seja uma missão sem volta. Ou você sairá vivo ou morrerá. Não há volta. Hoje é o dia em que você vai tentar cruzar a fronteira. Não apenas qualquer fronteira, mas a fronteira mais fortemente armada do mundo. Você está no paralelo 38, a fronteira simbólica entre duas nações que ainda estão, 70 anos após o conflito inicial, tecnicamente em guerra. A fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é chamada de Zona Desmilitarizada. Tem 150 quilômetros de comprimento e aproximadamente 2,8 quilômetros de largura. Felizmente, sua jornada abrangerá a menor dessas duas distâncias, contanto que você não se perca ou seja capturado. A zona desmilitarizada é a zona de cessar-fogo ao longo da Península Coreana que separa as duas nações. Ambos os lados fortificam a fronteira com cercas cobertas com arame farpado. Elas são ativamente guardadas por tropas, e algumas seções da cerca são carregadas com eletricidade suficiente para fisicamente te jogar para longe. Você passou tempo demais observando as pastagens e deltas na extensa terra desabitada. Como soldado norte-coreano, você planejou sua rota por meses enquanto vigiava. Nos últimos anos, disseram-lhe inúmeras vezes sobre as consequências da deserção. Na realidade, presenciou várias pessoas morrerem a poucos passos na terra de ninguém. Alguns foram alvejados pelos guardas rapidamente, outros ultrapassaram a linha das árvores, mas o eco de uma explosão de mina revelou o seu destino. Você tem um contexto semelhante ao da maioria dos seus colegas de trabalho. Todos vocês vêm de famílias abastadas. Ao atravessar, perceberá que foi intencional. Sabendo que você estaria olhando para a zona desmilitarizada o dia todo em direção à Coreia do Sul, o governo recruta filhos de famílias bem-sucedidas que não têm motivo para querer sair. A vida é supostamente boa, e olhar para a liberdade além do arame farpado deve ser algo sem sentido, não inspirador. Mas sua mente está decidida. Você vê pessoas passando fome todos os dias. Pessoas removidas de suas casas e desaparecendo. Você correrá enquanto seu parceiro de patrulha começa a andar na direção contrária. A neblina começou a se formar 1 hora atrás. Você sabia que, ao acordar e ver a cidade apagada, não havia eletricidade na cerca normalmente letal. Há uma porta de emergência próxima que pode te levar ao outro lado. Você coloca sua arma no chão. Você abre a porta e a fecha silenciosamente. Então você corre. Não há como saber onde pisar. Pode haver minas em qualquer lugar. Você desvia entre as árvores. Suas pernas parecem agir independentemente do seu cérebro. Elas agem por instinto de sobrevivência até a segunda cerca. Você identifica um local onde animais escavaram e começa a ampliar a passagem com a pá e sua mão para poder passar. Você se arranha no arame ao atravessar, pensando ouvir gritos distantes. No decorrer das próximas 4 horas, você atravessa 61 metros do rio Imjin em águas que chegam à cintura. Você tropeça na raiz de uma árvore e torce gravemente o tornozelo. Você se esconde de um veículo de patrulha, descobrindo depois que ele seguia para a infame ponte do não-retorno. Eventualmente, você encontra outra cerca, mas já está sem energia para cavar. Você atira sua jaqueta para cobrir o arame farpado, mas ao jogar seu corpo para o outro lado, corta as mãos e a bochecha. Neste momento, tudo o que você sente é exaustão e dor. Você não tem mais energia ao ver um soldado correndo em sua direção com a arma apontada. Aperta os olhos observando o uniforme deles, questionando se é a hora do veneno para ratos. A bandeira no braço deles lhe é estranha. Falam um dialeto desconhecido. Levanta as mãos em rendição e sorri, pois você conseguiu. De acordo com o Ministério da Unificação da Coreia do Sul, mais de 33 mil pessoas fugiram da Coreia do Norte. Alguns viajam pelo Mar Amarelo ou Mar do Japão. A maioria viaja primeiro para a China ou Sudeste Asiático e depois tenta imigrar, embora corram o risco de serem presos e retornar à Coreia do Norte se forem pegos.
Embora atravessar a zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul seja o caminho mais direto e imediato para a liberdade, é uma das viagens mais perigosas do mundo. Poucos vivem para contar a história de ter feito isso. Por que as pessoas arriscam vida para cruzar da Coreia do Norte para o Sul? O primeiro é governado por um regime comunista autoritário com liberdades pessoais limitadas. A pobreza e a fome afetam milhões. A Coreia do Sul, por outro lado, é uma nação altamente modernizada com uma economia próspera e direitos humanos protegidos pela Constituição da República da Coreia. A quilômetros de distância, pessoas levam vidas distintas devido à alimentação, pensamentos, cuidados de saúde e direitos que possuem. As pessoas podem tentar cruzar a fronteira por razões econômicas, políticas, religiosas, ideológicas, sociais ou culturais. Dada a marcante diferença entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, compreende-se por que as pessoas arriscam uma jornada perigosa em busca de uma vida melhor. Pessoas pelo mundo cruzam fronteiras buscando uma vida melhor para si e suas famílias. Historicamente, indivíduos foram expulsos de casa fugindo de conflitos, seja uma batalha militar próxima ou divergências religiosas com vizinhos. Pessoas saíram voluntariamente de casa em busca de uma comunidade com valores distintos e mais oportunidades econômicas. Fronteiras são símbolos de lares abandonados, marcos de jornadas arriscadas e sinais de um recomeço. Hoje, vários fatores impulsionam a imigração mundial. Conflitos militares entre nações, guerras civis, fatores ambientais e perseguições individuais forçam ou encorajam as pessoas a arrumar suas vidas e cruzar a fronteira para outro país. Curiosamente, países atingidos por crises que tornam seus cidadãos refugiados são frequentemente aqueles com travessias de fronteira mais arriscadas. Vamos examinar algumas das passagens de fronteira mais perigosas do mundo. Quando dois países estão em guerra um com o outro, faz sentido que viajar entre esses países possa ser um caminho difícil. Coreia do Norte e do Sul estão em guerra, sem reconhecerem uma a outra como nação independente. A própria zona desmilitarizada não é perigosa. A verdadeira ameaça ao cruzar a fronteira coreana reside nas pessoas e armas usadas na área. Para outras nações que estão em guerra, as fronteiras são locais contenciosos, pois servem como barreiras para manter o inimigo afastado. As fronteiras auxiliam nações a determinar o território e população que defendem, assim como quem combatem. Historicamente, as guerras geralmente ocorriam em campos de batalha e áreas afastadas dos civis. Claro, isso não excluía civis e infraestrutura dos combates. Basta olhar para os impérios mongol ou romano. O que estava em disputa era claramente delineado, mas quem era afetado pelos combates ia além das partes em guerra. Na verdade, disputas de fronteiras têm sido a causa de muitas guerras. E enquanto um mapa do mundo de apenas 300 anos atrás é totalmente irreconhecível para uma pessoa moderna, os humanos estão dispostos a ir à guerra para defender onde as fronteiras são traçadas. As fronteiras indicam comunidades sociais, culturais e nacionais contidas, mas também indicam efetivamente quem deve ser mantido fora. A tênue linha entre inclusão e exclusão cria tensões que às vezes se transformam em guerras totais. Em alguns aspectos, hoje é igual a centenas de anos atrás. Conflitos militares entre duas nações ou ideologias podem dificultar a travessia de fronteiras. Em 7 de outubro de 2023, atravessar a fronteira entre Israel e Palestina tornou-se mais mortal do que nunca. Conhecida como Linha Verde, a fronteira entre Israel e Palestina está em fluxo há séculos. A terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo possui um poder sagrado nas fés judaica, muçulmana e cristã. Nações que foram formadas em torno de alguns dos grupos religiosos discutem sobre seu direito à terra. A Declaração de Balfour, em 1917, apoiou a criação de um Estado judeu na região, conhecida como Palestina. Isso fundamentou a nação hoje conhecida como Israel. Durante o Holocausto, a população judaica na Palestina triplicou de 10% da população total para 30%. Conforme os judeus escapavam do genocídio de Hitler e dos nazistas e sua população na região crescia, palestinos nativos começaram a temer um possível deslocamento. A Grã-Bretanha recebeu da Liga das Nações autoridade administrativa sobre a região, permitindo-lhes decidir a localização dos povos. Contudo, o mandato britânico sobre a Palestina estava para expirar em 1947, e as Nações Unidas recém-formadas sugeriram a criação de um Estado judeu na Palestina, ocupando mais da metade do território palestino.
O conflito inevitavelmente eclodiu entre os sionistas que eram a favor de um Estado judeu e os palestinos que procuravam manter suas terras. A Primeira Guerra Árabe-Israelense eclodiu após Israel declarar sua independência em 1948. Ao longo dos últimos 75 anos, o conflito assolou a região. Apesar de algumas partes ignorarem ou rejeitarem as fronteiras exatas, a divisão entre Israel e a faixa de Gaza é extremamente perigosa. A faixa de Gaza é uma região fronteiriça com Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo. Com 40 quilômetros de comprimento e pouco mais de 9 de largura, Gaza é pequena geograficamente e, com uma população superior a 2,2 milhões, está superlotada. Dadas as tensões entre alguns palestinos e israelenses, ambas as áreas historicamente tiveram guardas fortemente armados monitorando a fronteira. Além disso, minas terrestres não claramente marcadas ou cercadas estão espalhadas pela fronteira, podendo transformar uma caminhada bem intencionada em uma marcha da morte. Quando o Hamas, um grupo militante islâmico que governa a faixa de Gaza, lançou um ataque surpresa contra civis em Israel, o conflito se intensificou. Quando milhares de pessoas em Israel foram torturadas, estupradas, queimadas, assassinadas e feitas reféns, a nação de Israel declarou guerra contra o Hamas. As forças de defesa israelenses retaliaram desde então, com ofensiva terrestre e ataques aéreos que supostamente mataram milhares de civis e militantes do Hamas. A guerra prossegue e a fronteira entre Israel e faixa de Gaza está mais perigosa que nunca. Grande parte do conflito está enraizada em desacordos sobre onde termina Israel e começa a Palestina, e quem tem o direito a certas terras. Em uma época em que sua afiliação nacional faz de você um inimigo para outro, viajar perto da fronteira pode ser uma ameaça à vida. De acordo com as convenções de Genebra, inúmeros crimes de guerra foram cometidos ao longo do conflito até agora, tomando crianças como reféns, usando civis como escudos humanos e massacrando indiscriminadamente não militantes. Cruzar o limiar entre Israel e Gaza é uma receita para confrontar um indivíduo armado de um lado ou de outro. Isso é, se você não for morto em um ataque aéreo por uma bala perdida ou feito prisioneiro primeiro. A fronteira sul de Israel com o Egito é extremamente perigosa para navegar. Antes da guerra entre Israel e Hamas, as forças de defesa israelenses já monitoravam a fronteira para interromper o contrabando de drogas. Apesar do aumento da presença militar, os combates costumam estourar devido à atividade terrorista ao redor da fronteira sul com o Egito. Como as forças de defesa de Israel redirecionaram muitas tropas para a ofensiva dentro das fronteiras de Gaza, pode haver menos monitoramento do que nunca antes na Península do Sinai. Ao cruzar entre duas nações que estão em guerra uma com a outra, sua recepção de um lado pode não ser agradável. Mesmo que queira atravessar para buscar segurança, pode ser suspeito de tentar se infiltrar no país que está entrando. Cruzar fronteiras em um mapa parece fácil, mas a recepção após a travessia é incerta. Vamos agora um pouco para o norte, para outra seção do mundo assolada pela guerra: Rússia e Ucrânia. Como a situação em Israel, o conflito aqui na Europa Central tem ligações com diferenças culturais, religiosas e políticas. Tudo isso se transformou em um país invadindo outro sob o disfarce de uma operação militar especial. Quando o conflito começou em fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o que está acontecendo hoje não surge de um desejo de infringir os interesses da Ucrânia e do povo ucraniano. Está relacionado à proteção da própria Rússia daqueles que tomaram a Ucrânia como refém e estão tentando usá-la contra nosso país e seu povo. Vamos voltar no tempo. A região do mundo conhecida hoje como Ucrânia foi historicamente habitada pelo povo de Kievan Rus, com laços tanto escandinavos quanto russos. Em momentos pertenceu à Polônia e à Lituânia. Por um tempo, estava dentro do Império Austro-Húngaro. Em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi incorporada à República Socialista Soviética Ucraniana. Os laços entre Ucrânia e Rússia foram reforçados. No entanto, a relação nem sempre foi positiva. Sob a liderança de Joseph Stalin, milhões morreram de fome e mais de 1 milhão de judeus ucranianos foram perseguidos e mortos na Segunda Guerra Mundial. Mesmo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ucranianos mantiveram uma identidade cultural independente da Rússia. No 300º aniversário da união da Ucrânia ao Império Russo em 1954, o líder soviético Nikita Khrushchev deu a península da Crimeia à Ucrânia. Em 1991, 36 anos depois, a Ucrânia declarou independência da Rússia.
Foi uma jogada ousada, mas significou que a população da Ucrânia, que era aproximadamente um terço do tamanho da Rússia, poderia lidar com os problemas que enfrentavam, em vez de serem agrupados em uma enorme federação. Em 2014, no entanto, a Rússia anexou a Crimeia, agitando as tensões na região. Forças russas tomaram a Crimeia e promoveram um referendo sobre reintegração à Rússia. De acordo com a Rússia, uma maioria esmagadora queria voltar. Avançando 8 anos, e Putin lança uma guerra contra a Ucrânia, embora ele não chame isso de guerra. Pessoas morrem constantemente entre tiros de artilharia, ataques aéreos, de tanques e minas terrestres na fronteira Ucrânia-Rússia. Pelo menos 10 mil civis foram mortos na Ucrânia. De acordo com a Organização das Nações Unidas, até maio de 2023, há quase 5,1 milhões de pessoas deslocadas internamente na Ucrânia e 6,2 milhões de refugiados que foram registrados globalmente. Nos primeiros 18 meses do conflito, estima-se que 500 mil tropas tenham morrido ou sido feridas. Reservistas e militares ativos de ambos os lados têm combatido na fronteira. Muitos opositores ideológicos da guerra da Rússia na Ucrânia tentaram expressar insatisfação ou evadir participação, mas a mídia estatal e o regime autoritário russo reprimiram tais ações. A Rússia recrutou milhares de homens para o exército. As leis recentemente alteradas permitem a convocação de homens de 18 a 30 anos para o serviço militar, em vez de 27. Também alteraram as leis para permitir convocações para o serviço militar online, ao invés de presenciais. É ilegal um homem deixar o país no dia de uma convocação para o serviço militar. A Rússia, fronteiriça com 14 países, tem dificuldade em monitorar todas as vias de saída do país. Mas a fronteira com a Ucrânia é de longe a mais perigosa para tentar atravessar. A fronteira entre Ucrânia e Rússia é um corredor de mão única. Segundo os guardas de fronteira ucranianos, todos os postos de controle na fronteira com a Rússia estão fechados. No entanto, o posto de controle Kolotilovka-Pokrovka, na área de fronteira do Oblast de Belgorod russo e do Oblast de Sumy ucraniano, permite que os cidadãos ucranianos passem por áreas ocupadas pelos russos. Mas os russos fecharam todo o tráfego em sua direção, então apenas um número limitado de veículos lentos e pedestres podem passar, desde que estejam se movendo da Rússia para a Ucrânia. As opções para fugir da Rússia para a Ucrânia são extremamente limitadas. Para evitar o fogo cruzado dos combates, as pessoas optam por uma rota pela Geórgia ao invés do Mar Negro. A opção mais rápida e direta é tentar o corredor humanitário Kolotilovka-Pokrovka, localizado entre a região de Belgorod na Rússia e a região de Sumy na Ucrânia. Estima-se que mais de 100 pessoas enfrentem diariamente sua jornada psicologicamente desafiadora. No posto de controle russo, pessoas são revistadas e submetidas a um teste de filtração pelos guardas de fronteira. Guardas de segurança checam telefones, salvam impressões digitais e realizam revistas íntimas. Uma vez que alguém passa, então tem que caminhar pelo sinistro caminho através da terra de ninguém. Nenhum veículo pode passar, então as pessoas devem carregar seus pertences. Devemos ajudar crianças a navegar e apoiar idosos a caminhar no cascalho. Tiros de artilharia continuam sendo disparados aleatoriamente. Se chegar ao outro lado, um ônibus de evacuação o recolhe e leva a outro centro de processamento. Agora, soldados ucranianos questionam seus motivos e verificam seus documentos. Milhares viajam pela rota sem passaportes ou documentação nacional, tornando o processo ainda mais difícil. Enquanto conflitos no Oriente Médio e Europa Oriental geram muita violência em uma fronteira geográfica pequena, guerras internacionais em outros locais causam violência em áreas muito mais extensas. Pegue, por exemplo, a região do Sahel na África. Estendendo-se do Senegal no noroeste até o Sudão, o Sahel é uma espécie de zona de transição entre o seco deserto do Saara e as savanas mais úmidas ao sul. Uma área tradicionalmente seca, os rios Níger e Senegal atravessam a região, possibilitando a irrigação das pastagens. Nos últimos 100 anos, o aumento da população na área levou ao aumento da erosão do solo. A fertilidade do solo tem sido demandada como nunca para nutrir populações crescentes e construir infraestrutura para acomodá-las. Secas extremas levaram a longos períodos de fome na área. A África subsaariana possui uma das maiores taxas de crescimento populacional mundial.
De acordo com a Organização das Nações Unidas, em 2017, os 6 países que compõem o Sahel têm uma população aproximada de 90 milhões de pessoas. Deve subir para 240 milhões até 2050. Também é estimado que 80% da população da região vive com menos de $2 por dia, tornando-a uma das áreas mais pobres do mundo. Além das pressões causadas pelas condições climáticas por vezes inóspitas e uma população em rápido crescimento, a região é significativamente mais perigosa devido a extremistas violentos, terrorismo e golpes de Estado. Iniciamos em 1960, quando o Mali se tornou independente da França. À medida que o novo governo nacional visava unificar legal, política e culturalmente sua nação sob uma nacionalidade comum, ficou claro que algumas comunidades pastoris de árabes e tuaregues não queriam nada com isso. Vários benefícios prometidos pelo governo simplesmente não alcançariam muitos. As diferenças classistas e econômicas entre o norte e o sul amplificaram o antagonismo na região. Muitos viam a ideia de um governo nacional como uma tentativa de impor uma agenda elitista ao povo pastoril. Em 1963, 1991, 2006 e 2012, esses grupos se revoltaram contra o governo maliano. Todas essas revoltas terminaram com acordos de paz no papel, mas a tensão continuou a ferver entre diferentes grupos étnicos, principalmente divididos entre as metades norte e sul do Mali. Em 2012, uma revolta no Mali levou a um golpe militar improvisado. Oficiais militares júnior cansaram da forma como o governo democrático lidou com a insurgência tuaregue. Grupos extremistas violentos assumiram o poder em certas áreas, e as forças armadas malianas lutam desde então para retomar o controle. Por quase 2 décadas antes de 2012, Mali era considerado democrático, mas depois do golpe, as eleições tiveram mínima participação devido à perda de confiança nas instituições governamentais. Eleições costumam ser adiadas, políticos sequestrados por extremistas e cidadãos pressionados violentamente a não votar. A banditismo é generalizado. Em 2021, bandidos causaram 2.600 mortes de civis. Isso é além dos milhares que morrem a cada ano no conflito armado, não apenas no Mali, mas em Burkina Faso, Chad, Camarões, Níger e Nigéria. Devido ao enorme tamanho dessas nações e às dificuldades que seus governos têm para manter a paz, muitas extensões de terra são consideradas sem governo. Essas áreas sem lei são esconderijos ideais para bandidos e grupos terroristas como o Boko Haram. Na Nigéria, as florestas de Sambisa, Falgore e Adja se tornaram pontos quentes para insurgentes e bandidos lançarem ataques, negociarem armas e manterem reféns. O Parque W, que abrange Níger, Burkina Faso e Benin, é considerado uma base para jihadistas e militantes do Sahel. A mistura de violência armada, insegurança alimentar e pobreza levou a Organização Mundial da Saúde a classificar o Sahel como uma das crises em crescimento mais rápidas. Como grande parte do conflito na área está relacionada a comunidades transfronteiriças, a passagem de uma nação para outra aumenta a probabilidade de você encontrar um grupo terrorista ou bandidos. Devido aos centros pouco povoados em cada um dos países da região do Sahel, a segurança das fronteiras é difícil de manter. As fronteiras semiporosas entre nações podem ser controladas pelas forças de segurança de um país ou monitoradas por insurgentes. O risco de sequestro, roubo e ataques terroristas é alto em toda a área, particularmente para estrangeiros. A agitação na região do Sahel mostra que as fronteiras entre as nações podem ser perigosas por si só, mas as tensões ocorrendo dentro de uma nação podem tornar o ato de sair um problema maior. Vamos agora observar algumas fronteiras perigosas devido a guerras civis dentro de uma nação. No extremo sul da Península Arábica, o país do Iêmen está em meio a uma guerra civil. Nos últimos 8 anos, mais de 4,5 milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas. No mesmo período, sua economia encolheu 50% e mais de 80% de sua população vive abaixo da linha da pobreza. Tudo começou quando o autoritário presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, foi deposto em uma revolta. O poder passou para seu vice, Abdrabbuh Mansur Hadi. Nos anos seguintes, os Houthis, uma organização política e militar islamita xiita, tomaram partes do Iêmen e eventualmente derrubaram o presidente Hadi. Uma coalizão da Arábia Saudita com apoiadores do ex-presidente Saleh tentou combater os Houthis. Ambos os lados realizaram ataques aéreos, devastando a infraestrutura do Iêmen.
Dado o conflito e a insurreição generalizados no Iêmen, o risco de sequestro e terrorismo para quem atravessa a nação é alto. Infelizmente, o Iêmen e o Chifre da África são uma das rotas de migração mais movimentadas e arriscadas do mundo. A viagem pelo Iêmen ocorre tanto de leste a oeste quanto vice-versa. Pessoas fugindo do conflito na região do Sahel podem estar tentando escapar, e os iemenitas podem estar tentando sair do Iêmen. Frequentemente, indivíduos recorrem a contrabandistas para auxiliá-los nas perigosas rotas de migração. O Estreito de Bab al-Mandab, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, vê pessoas fugindo da Etiópia para a Arábia Saudita. Em português, Bab al-Mandab se traduz para Portão das Lágrimas. Muitos precisam esperar bastante para tentar a viagem aquática, deixando-os encalhados, muitas vezes sem comida ou abrigo. O estreito é conhecido por suas águas agitadas, e os migrantes muitas vezes não estão atravessando em grandes balsas. Eles costumam lotar pequenas embarcações antigas e inseguras. Navios sobrecarregados podem afundar ou o motor falhar, deixando as pessoas à deriva. Eles podem escolher esperar ou tentar a sorte nas águas, mas apenas alguns sabem nadar. Além dos perigos da própria viagem por água, alguns morrem de sede, fome, calor extremo e fadiga antes mesmo de tentar cruzar a fronteira. Muitas pessoas estão cruzando para escapar da violência armada, enquanto outras procuram cruzar pela chance de um futuro econômico melhor. Uma crise em nação próxima ao Iêmen provoca ondas de migração no Chifre da África. Sudão, uma das nações na região do Sahel, está passando por uma crise interna extrema. Até 2011, Sudão e Sudão do Sul compunham a maior nação da África. Apesar de décadas de conflito armado, a separação do Sudão do Sul foi uma mudança principalmente pacífica. Porém, a autodeterminação não aliviou as inseguranças econômicas em ambos os países, tornando a travessia da fronteira com o Chad extremamente perigosa. Desde que a guerra eclodiu no início de 2023, mais de 540 mil refugiados cruzaram do Sudão para o Chad. As Forças Armadas Sudanesas e um poderoso grupo paramilitar, conhecido como Forças de Apoio Rápido, começaram a lutar na capital do Sudão, Khartoum. Desde que a guerra começou, os civis têm sido pegos no fogo cruzado. Dezenas de aldeias foram queimadas. A internet e a eletricidade caem ocasionalmente. O aeroporto internacional de Khartoum está fechado. Logo, as viagens para dentro e fora do país devem ser feitas de carro ou a pé. Os combates interromperam as práticas agrícolas na região, levando a níveis exacerbados de insegurança alimentar e fome. A violência étnica e os assassinatos em massa dos Mazalid em Darfur Ocidental geraram uma crise de refugiados. Devido à crise na região de Darfur, no Sudão, o comércio entre o Chad e o Sudão está atualmente suspenso, limitando os recursos de ambas as nações. Apesar da fronteira com o Chad estar fechada oficialmente, a urgência de civis em deixar áreas de combate resultou no uso de 27 postos de controle na fronteira Sudão-Chad em Wadai, Sila e Wadi Fira. Há acesso limitado à água, abrigo e serviços de saúde. A maioria das pessoas que se refugiam no Chad chega à fronteira em condições terríveis, muitas vezes abandonando parentes mortos, casas destruídas e crianças raptadas. A maioria dos refugiados, mulheres e crianças, chegam após jornadas longas e perigosas por tempestades de areia e calor extremo. Entre maio e outubro, a estação chuvosa no Chad ameaça elevar o nível dos riachos e lavar algumas estradas. Isso apenas agrava o desafio de fornecer aos refugiados recursos essenciais e torna incrivelmente difícil para as pessoas cruzarem a própria fronteira. A região ao redor da fronteira é uma área incrivelmente violenta. A rica região petrolífera de Abyei, reivindicada pelo Sudão e Sudão do Sul, se tornou um centro de violência. Para aqueles que escapam da violência no Sudão, a prevalência de violência torna a jornada para o Chad, a oeste, perigosa devido ao risco de espancamentos, roubos, sequestros ou mortes por forças violentas. A situação na fronteira entre Chad e Sudão é dificultada pela jornada até a fronteira e pela situação de pobreza que espera as pessoas. A situação na fronteira entre Sudão e Chad é um tanto similar à da Turquia e Síria, já que ambas as nações do Oriente Médio estão lidando com suas próprias crises que tornam a travessia de suas fronteiras uma atividade particularmente angustiante.
Em 2011, a Síria presenciou uma revolta contra seu presidente, Bashar al-Assad. Os primeiros protestos da Primavera Árabe na Síria foram causados quando alguns adolescentes foram presos e torturados por picharem grafites anti-regime na cidade de Daraa. Pessoas protestaram pela libertação deles, mas logo direcionaram os protestos contra o regime. Em pouco tempo, Assad respondeu com força militar contra seu próprio povo. Uma grande insurgência virou uma guerra civil total. Brigadas rebeldes, incluindo o Hezbollah, assumiram cidades e militantes iranianos ajudaram a sustentar o regime de Assad em combate. O exército russo interveio em apoio a Assad, enquanto o Estado Islâmico do Iraque e Síria e outros grupos rebeldes ganhavam poder na Síria. Desde outubro de 2023, o regime de Assad domina cerca de 70% do território sírio, apesar dos conflitos continuarem na região. Esta é uma visão panorâmica do que tem acontecido politicamente na região, mas para os sírios, os 10 anos de combate causaram um impacto impressionante. A estimativa de mortos é de 400 mil pessoas, mas pode ser muito maior na realidade. Em diversos momentos do conflito, mais da metade da população do país se deslocou. A Agência de Refugiados das Nações Unidas estima que 5,6 milhões de pessoas fugiram da Síria desde o início dos combates. Pessoas foram postas em situações terríveis, necessitando fugir rapidamente. Isso gerou grande tensão em países vizinhos como a Turquia. A Turquia e a Síria romperam laços diplomáticos após a resposta de Assad aos levantes de 2011. Mas no total, a Turquia acolheu cerca de 3,5 milhões de refugiados sírios, acolhendo mais refugiados sírios do que qualquer outra nação. Em 2016, a Turquia assinou um acordo com a União Europeia para limitar a migração da Síria para a União Europeia, já que os encargos financeiros sobre as nações em toda a Europa devido à crise na Síria têm sido grandes. Em algumas partes da fronteira entre as duas nações, um muro de concreto agora as separa, tornando fisicamente difícil a travessia entre elas. Nos últimos anos, a Síria lidou com uma crise de combustível, surtos de cólera e crescente insegurança alimentar, o que mantém um fluxo constante de migrantes em busca de uma vida melhor além da fronteira. Uma série de terremotos em 2023 intensificou a situação na área. O número total de mortos na Turquia e na Síria ultrapassa 47 mil pessoas. Na Turquia, 164 mil edifícios ruíram ou tiveram danos irreparáveis. Os terremotos também danificaram a infraestrutura de migração e as travessias de fronteira. Para as pessoas que já sofriam com a escassez de alimentos e violência, a devastação dos terremotos levou ainda mais pessoas a precisarem migrar. Como a Turquia precisava lidar com sua própria crise, a nova onda de refugiados sírios em sua fronteira criou um novo tipo de animosidade entre as duas nações. As unidades de fronteira do exército das Forças Armadas Turcas protegem suas fronteiras terrestres. De acordo com a Human Rights Watch, alguns guardas de fronteira turcos têm atirado indiscriminadamente em civis sírios na fronteira com a Síria, além de torturar e usar força excessiva contra solicitantes de asilo. Muitos sírios são rejeitados na fronteira, forçados a refazer a longa jornada que fizeram na esperança de migrar. Ocorreram incidentes de guardas fronteiriços apreendendo celulares, agredindo e até matando adultos e crianças. Mesmo em campos de refugiados, pessoas foram alvejadas por soldados. A geografia ao longo da fronteira também pode torná-la difícil de atravessar. Na Síria, tempestades de inverno levam frio e temperaturas congelantes aos campos. Pessoas com condições de saúde pré-existentes e crianças pequenas morreram no frio extremo. A geografia severa da cadeia de montanhas Al-Ansariya na Síria torna a jornada para atravessar a fronteira ainda mais difícil. Mas em alguns lugares, a própria geografia é uma razão pela qual atravessar uma fronteira é tão perigoso. A linha do Han entre o Afeganistão e o Paquistão intersecta as províncias paquistanesas de província da fronteira noroeste, áreas tribais administradas federalmente e Baluchistão. Também inclui 12 províncias no Afeganistão. Como a linha do Han foi traçada sem consideração para o povo Punjabi e Pashtun, a linha segue o fluxo dos rios e divisões geográficas, o que significou que algumas comunidades afegãs de pessoas Pashtun foram incorporadas ao Paquistão contra seus desejos. A área se tornou um ponto crítico para atividades terroristas, incluindo homens-bomba, combates de rua e ataques aéreos. O governo do Paquistão, presente na fronteira, frequentemente entra em conflitos armados com as forças do Talibã do Norte.
A linha do Hunt se estende por 1.600 quilômetros através da Cordilheira Karakoram de alta altitude e o Spingar, incluindo o Passo Khyber. O Passo Khyber é um dos lugares mais perigosos do mundo, embora já tenha sido uma parada bem movimentada na Rota da Seda. Contrabandistas e guerras comunitárias tornaram a travessia altamente perigosa. A própria montanha tem seções íngremes e estradas estreitas que dificultam a travessia, especialmente se você está tentando não ser visto. Seria difícil atravessar invisivelmente ou sem uma grande equipe a fronteira da Antártica. Embora dezenas de milhares de pessoas visitem a Antártica todos os anos, não é tarefa fácil chegar aos lugares mais remotos do mundo. É o único continente sem habitações humanas permanentes, apenas assentamentos temporários para pesquisadores. Tecnicamente, não é necessário visto para a Antártica, mas é preciso ter permissão ou estar com uma organização de viagens autorizada. O principal empecilho técnico para ir à Antártica é o custo. A viagem média custa entre 5 mil e 10 mil dólares. A passagem de Drake leva 48 horas de barco e 2 de avião. O intervalo de aproximadamente 966 quilômetros entre o Cabo Horn e as Ilhas Shetland do Sul é conhecido por suas condições brutalmente frias e, às vezes, mares agitados. Historicamente, fluxos de gelo e ondulações intensas dificultaram a navegação aquática para os aventureiros. Com os avanços nos navios de cruzeiro, a viagem geralmente é agradável, se você puder arcar com o custo elevado. Outra fronteira com tarifas, que é possivelmente a fronteira mais perigosa do mundo, é a região de Darién. Entre a Colômbia e o Panamá, uma densa floresta tropical que se estende por 96,5 quilômetros compõe a etapa mais traiçoeira de uma das rotas de migração mais arriscadas do mundo. Este é o único trajeto terrestre ligando a América do Sul e Central. Para aqueles que migram para o norte na esperança de alcançar os Estados Unidos, o temível percurso através de pântanos e selvas inóspitas é o único caminho para seu destino. A região de Darién é a única interrupção na rodovia pan-americana. A maioria das pessoas que pretendem atravessar a região de Darién são da Venezuela, onde as pessoas estão fugindo de uma crise econômica tão ruim que a pessoa média nem mesmo pode se dar ao luxo de comprar o básico necessário. A violência impulsiona muitos a fugir em busca de vida melhor. Migrantes do Haiti e Equador fogem da instabilidade política e da violência. Em 2023, estima-se que mais de 20% dos migrantes que atravessaram a região de Darién eram crianças. Alguns viajam com membros da família, outros com um guardião que não é um pai, e ainda outros completamente sozinhos. Para realmente atravessar o Darien Gap, os migrantes devem pegar uma balsa através do Golfo de Urabá de Necoclí para Acandi ou Capurganá. Podem pagar taxas a guias locais e contrabandistas que determinam a duração e segurança da rota a seguir. Tarifas mais econômicas e longas custam centenas de dólares, enquanto rotas seguras e rápidas podem chegar a 2 mil dólares. Uma rota continental vai de Acandi a Bajo Chiquito a Lajas Blancas. Outra rota se estende de Capurganá para Canemembrilo até São Vicente. Não há eletricidade, abrigo nem serviço de celular na área. As pessoas precisam chegar ao outro lado da jornada, independente do custo. Geralmente pessoas ficam sem água em até 2 dias. O peso de carregá-la retarda as pessoas, e o calor desidrata as pessoas rapidamente. Quando as pessoas recorrem a beber água de riachos e rios, podem adoecer e se tornar incapazes de terminar a jornada. Algumas pessoas quebram ossos e se machucam navegando pela densa rede de raízes e inclinações rochosas íngremes. Alguns são levados ao tentar cruzar rios rápidos. Entre janeiro de 2012 e abril de 2023, as autoridades panamenhas relataram encontrar 124 corpos na região. Porém, é provável que muitos outros não foram achados. A atividade criminosa na área leva a muitos roubos e ataques surpresa. Nas áreas um tanto desgovernadas e não monitoradas, há muitos casos de estupro e assédio sexual iniciados por criminosos que atuam na região. Apesar dos riscos, muitos atravessam. Em 2022, estima-se que 250 mil pessoas tenham atravessado a região de Darién. Entre janeiro e agosto de 2023, mais de 500 mil fizeram a jornada. No outro extremo da travessia da região de Darién, os migrantes devem continuar na perigosa jornada até seu destino final, seja ele qual for. Muitos buscam asilo em outras nações, mas quando chegam ao seu destino desejado, as políticas de imigração podem proibir sua entrada legal em uma nova nação. Então, as pessoas devem decidir onde ficar nesse meio tempo.
Se esperam pelos longos processos de imigração, arriscam voltar para casa ou tentam entrar em uma nação por outros meios. Frequentemente, as pressões que levam indivíduos a cruzar fronteiras perigosas persistem após a travessia. Mesmo para aqueles que recebem status de asilo, entrar em um novo país significa começar de novo, muitas vezes em um novo idioma, com uma nova cultura e em uma nova carreira. Pessoas que cruzam fronteiras perigosas raramente conseguem levar suas economias e investimentos de vida. A violência e a guerra forçam as pessoas a saírem de suas casas, mas muitas vezes as pessoas também fogem devido à perseguição. Seja por causa de sua etnia, orientação sexual ou gênero, as pessoas deixam seu país de origem em busca de um lar onde tenham a liberdade de viver sem serem discriminadas. Atualmente estão ocorrendo limpezas étnicas em todo o mundo. Na Etiópia, o povo tigraian tem sido forçado a deixar suas casas e morto em grande número. Na China, muçulmanos uigur e turcos estão sendo presos, esterilizados contra a sua vontade e reeducados por causa de suas crenças religiosas. Em Myanmar, o povo Rohingya é negado a cidadania e submetido a um suposto genocídio pelo exército. No Catar, atos de homossexualidade foram punidos com a pena de morte. De fato, mais de 70 países mundialmente consideram atos homossexuais como crime. Países globais discriminam pessoas por identidade e negam às mulheres direitos iguais. Em alguns locais, nega-se às mulheres o direito de visitar parques, academias e escolas. Há um aumento da violência contra as mulheres em comparação com os homens. Mesmo apenas olhando para as fronteiras perigosas no mundo, casos de estupro, agressão sexual e morte relacionada ao parto tornam muito mais perigoso para as mulheres atravessarem fronteiras. Se ampliarmos para examinar por que existem tantas fronteiras perigosas no mundo, geralmente há 3 razões pelas quais as pessoas se machucam ao tentar atravessar. 1. Você se fere ao tentar cruzar fisicamente a fronteira. 2. Você é torturado ou morto por militantes. 3. Você é considerado um estranho e, consequentemente, uma ameaça à segurança nacional. Ao considerar a história do soldado cruzando a fronteira norte-coreana, é improvável que ele estivesse fugindo com segredos de segurança nacional. Na verdade, não temos ideia do que eles esperavam ao tentar cruzar a fronteira. Se outro soldado o visse tentando cruzar, ele não teria feito muitas perguntas antes de atirar. A violência é instantânea nessas fronteiras, sem tempo para reflexão sobre os motivos das tentativas de cruzamento. Nem todas as fronteiras seguem isso. Aquelas que são monitoradas com segurança e com extensos processos de imigração podem ter tempo para fazer as perguntas profundas, mas algumas nações podem não ter a infraestrutura ou sistemas de apoio necessários para cuidar de mais pessoas. Questões de superpopulação, imigração, serviços sociais, obrigação com os refugiados é algo que pesa sobre as nações em todo o mundo. Não há uma solução evidente para as crises migratórias enfrentadas por várias nações, nem para as crises ligadas às fronteiras mais perigosas do mundo que descrevemos. Das montanhas do Paquistão às selvas do Panamá, fronteiras perigosas podem ser encontradas em todo o mundo. Sua presença ilustra os inúmeros conflitos e situações devastadoras que complicam a vida de quem apenas tenta vivê-la. Apesar de cruzar uma fronteira parecer uma conquista significativa e um grande avanço para um futuro melhor, as fronteiras em si frequentemente são tão perigosas quanto as situações que as pessoas estão tentando escapar.